Olá, pessoal, e boas-vindas a esta nossa videoaula. Hoje, a gente vai embarcar em uma jornada fascinante pelos bastidores da biologia celular. Imaginem a célula como uma máquina perfeita, daquelas que precisam de energia ininterrupta para continuar funcionando. Mas e quando o combustível principal simplesmente acaba? Como a vida consegue se manter sem oxigênio? Bom, é exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Vamos explorar o gerador de energia de emergência das células, a respiração anaeróbica, ou, como a gente costuma chamar, a fermentação. Preparem o caderno porque vamos analisar os detalhes geniais de como a biologia contorna seus maiores desafios energéticos. Nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar por 1. O desafio energético celular. 2. Glicólise e matemática energética. 3. As 4 rotas da fermentação. 4. O motor humano em fadiga. 5. O confronto de rendimento. E, fechando com chave de ouro, 6. Uma revisão geral do processo. Então, vamos começar pelo módulo 1. O desafio energético celular. Pensem na célula como uma microfábrica superautomatizada. Quando tudo está perfeito, as esteiras e os reatores funcionam a todo vapor, processando nutrientes para fabricar moléculas de ATP. O ATP, lembrando, é a moeda energética da vida, a energia que a célula usa para pagar suas contas. Mas essa fábrica não pode simplesmente cruzar os braços e fechar as portas se o oxigênio faltar. As linhas de montagem têm que continuar operando de algum jeito, mesmo sob um estresse metabólico gigante. E é aí que entra o plano de contingência, que é absolutamente essencial para a sobrevivência. A gente nota um contraste bem nítido entre os dois cenários. De um lado, temos o sistema aeróbio, que funciona na potência máxima, desmontando a glicose por completo. É o cenário dos sonhos. Do outro lado, temos a nossa situação de emergência, a fermentação. As luzes da fábrica literalmente diminuem e o modo de sobrevivência é ativado. A fermentação faz apenas uma quebra parcial da glicose. Claro, não é o cenário perfeito e a produção cai bastante, mas garante aquela quantidade mínima de energia, absolutamente vital para o organismo não perecer diante da falta de oxigênio. Entrando agora no módulo 2, glicólise e matemática energética. Não importa qual seja o tipo de fermentação, a história sempre começa no mesmo lugar, na glicólise. Essa é a linha de montagem universal que fica lá no citossol da célula. E como em qualquer bom negócio, a célula precisa gastar para poder lucrar. Ela investe 2 ATPs iniciais para conseguir quebrar a molécula de glicose, que tem 6 carbonos. Nesse momento, as moléculas de NAD+, entram em cena como se fossem braços robóticos, recolhendo elétrons e virando NADH. O resultado dessa etapa? A glicose é dividida em 2 moléculas de piruvato, cada uma com 3 carbonos, e a gente sai com um lucro líquido valioso de 2 ATPs. Vamos colocar isso em uma equação para facilitar. A nossa matéria-prima, o input de energia química bruta, é a glicose. O output imediato, o que salva a vida da célula ali na hora, são aqueles 2 ATPs. Mas prestem atenção neste detalhe que costuma cair direto nas provas. Como a gente não tem oxigênio no final da linha para receber os elétrons, o aceptor final na fermentação vai ser sempre uma molécula orgânica, justamente uma derivada daquele piruvato que acabamos de formar. É exatamente essa sacada química que fecha a conta matemática e permite que a célula continue viva. Avançando para o módulo 3, as 4 rotas da fermentação. Aquele piruvato recém-criado na glicólise chega agora a uma grande encruzilhada. E por que ele não pode simplesmente ficar parado ali? Porque a fábrica precisa urgentemente reciclar o NADH de volta para NAD+. Se isso não acontecer, a glicólise trava de vez e a célula morre. Para fazer essa reciclagem vital, o piruvato é despachado por 4 rotas possíveis: a alcoólica, a lática, a acética ou a propiônica. É a forma como a célula decide resolver esse acúmulo de elétrons que vai definir o tipo da fermentação e, por consequência, qual será o nosso produto final. Vamos investigar a primeira, que podemos chamar de rota dourada. Na fermentação alcoólica, micro-organismos, como as famosas leveduras Saccharomyces cerevisiae, transformam o piruvato em etanol e dióxido de carbono. Notem a perda de gás carbônico aí no meio do processo. E olha, isso está longe de ser só um detalhe microscópico. É um motor de indústrias multibilionárias. É esse CO2 preso na malha de glúten que faz a massa do pão crescer e ficar fofinha. Nas bebidas, o etanol cria cervejas e vinhos, enquanto o gás traz a carbonação. Ah, e claro, essa é a base da nossa produção de biocombustíveis com a cana-de-açúcar. Já na rota azul-gelo, a gente tem a fermentação lática, que é comandada principalmente por bactérias como lactobacillus. Aqui tem um pulo do gato importantíssimo. Diferente da via alcoólica, a fermentação lática não libera CO2 de jeito nenhum. O piruvato recebe os elétrons direto do NH e DH
e vira totalmente ácido lático, ou lactato. Para a biotecnologia, isso é pura magia. Esse ácido derruba o pH do leite, altera as proteínas e aumenta a viscosidade, criando maravilhas da nossa alimentação, como os iogurtes e os queijos. Vamos agora ao módulo 4, o motor humano em fadiga. Trazendo tudo isso para a nossa própria fisiologia, vamos analisar o corpo humano em momentos de estresse intenso. Sabe quando damos aquele pique máximo numa corrida? O oxigênio não dá conta de chegar rápido o suficiente e o nosso motor meio que engasga. Na mesma hora, a célula muscular aciona a fermentação lática como plano de emergência, garantindo aqueles 2 ATPs salvadores. O efeito colateral é o acúmulo de ácido lático, que derruba o pH do músculo e causa aquela dor e fadiga. Mas pensem como biólogos agora. Essa dor é, na verdade, um alarme brilhante do corpo. É um sistema de defesa genial para obrigar a musculatura a repousar antes de uma lesão grave. Depois, o fígado resolve toda essa acidez através da gliconeogênese. Voltando para a nossa microfábrica de micro-organismos, temos a rota verde cítrico, ou fermentação acética. Essa daqui foge um pouco do padrão anterior. Ela é feita por acetobactérias e, na verdade, consiste na oxidação parcial de um etanol que já estava lá. É por isso que, quando esquecemos uma garrafa de vinho aberta e exposta ao oxigênio, essas bactérias fazem a festa e a bebida simplesmente azeda. O produto principal dessa reação é o ácido acético. Em outras palavras, é a receita biológica do vinagre que usamos todos os dias nas nossas saladas. A quarta grande encruzilhada é a rota laranja-argila, a fermentação propiônica. Conduzida pelas bactérias do gênero Propionibacterium, essa via é uma verdadeira obra de arte da engenharia de alimentos. Quando olhamos para a anatomia de um queijo suíço, o que vemos é pura biologia em ação. A bactéria gera ácido propiônico, que confere aquele aroma adocicado único e libera gás carbônico que forma as famosas olhaduras, os furos do queijo. Além da culinária incrível, o ácido propiônico atua como um conservante antimicrobiano super potente na indústria. Chegamos então ao módulo 5, o confronto de rendimento. Aqui cabe uma pergunta crucial para analisarmos de forma bem crítica. Diante de processos bioquímicos tão elaborados, por que a vida manteria e até utilizaria em larga escala a fermentação, se no fim das contas a energia gerada é incrivelmente menor do que na respiração aeróbia? Para responder, precisamos observar esse verdadeiro abismo de rendimento. Na balança, a fermentação, com a sua quebra parcial da glicose, entrega escassos 2 ATPs. Do outro lado, a respiração completa com oxigênio produz um tesouro de 32 a 38 ATPs. Parece injusto, certo? Mas a justificativa evolutiva está na velocidade de reação e na viabilidade ambiental. A fermentação é um processo extremamente rápido. Em um ambiente sem oxigênio, ela não é uma escolha, é a única salvação viável. Para certas bactérias, a fermentação é a vida em si. Para organismos complexos, é o plano de emergência mais eficiente que a natureza já projetou. Colocando os dois sistemas lado a lado de forma esquematizada, os contrastes saltam aos olhos. A presença de oxigênio é obrigatória de um lado e ausente do outro. A respiração aeróbia começa no citosol, mas faz o trabalho pesado lá dentro das mitocôndrias, enquanto a fermentação é restrita ao citosol. O processo aeróbio é longo, com ciclo de Krebs e cadeia respiratória, bem diferente da fermentação, que é veloz, resolvendo tudo apenas com a glicólise e a redução do piruvato. E, recapitulando a nossa regra de ouro, o recebedor final dos elétrons muda de um gás inorgânico, que é o oxigênio, para uma molécula orgânica na fermentação. E assim partimos para o nosso módulo 6, revisão geral do processo. Pessoal, essa matriz de diagnóstico é o resumo perfeito para tirar aquele print mental. Temos as 4 rotas perfeitamente delineadas. Alcoólica, com as leveduras Saccharomyces produzindo etanol e CO2, essencial para a indústria de pães e cervejas. A lática, com os lactobacilos, focada em gerar ácido lático para iogurtes e queijos, sem soltar gás. A acética, que oxida o álcool e nos entrega o vinagre. E a propiônica, das propionibactérias, que esculpe os queijos suíços com ácido e CO2. É literalmente a ciência biológica aplicada diretamente na nossa mesa. Esse mapa mental amarra toda essa jornada incrível que traçamos hoje. Vejam a elegância do design biológico. A gente parte do topo com uma única molécula de glicose, desce o caminho da glicólise embolsando os 2 ATPs vitais e chega ao centro nervoso da operação, o piruvato. Dali, as vias se espalham em 4 rotas industriais essenciais. Fica muito claro que quebrar a glicose pela metade na ausência de oxigênio está longe de ser um desperdício. É uma adaptação que, além de garantir a sobrevivência celular em condições extremas,
produz compostos orgânicos que moldaram a alimentação e a biotecnologia da humanidade por séculos. Para encerrar esta nossa videoaula, proponho uma reflexão final. Esse mecanismo sobre o qual conversamos transcende as paredes do laboratório. Desde a dor muscular aguda que nos avisa sobre o nosso limite físico, até a textura incrivelmente macia do pão que alimenta civilizações, a respiração anaeróbica vai muito além de um modo de pânico celular. Ela atua como um maquinário invisível da vida. Ela transforma bioquímica pura em tecnologia rotineira, moldando ativamente a nossa dieta, as nossas indústrias e a própria fisiologia que nos mantém em movimento. Muito obrigado por acompanharem esta nossa aula explicativa e até a próxima exploração biológica.